Olá, pessoal! Estamos de volta para mais uma live do projeto 20 Minutos com Busca Jur. E agora a gente vai falar com o Bruno Rosa, que é da TwoADV Soluções. E a gente vai falar um pouquinho a respeito de peticionamento eletrônico. Olá, Bruno, seja muito bem-vindo. Olá, Juliana, tudo bem? Antes de mais nada, queria agradecer a oportunidade da gente falar um pouquinho da nossa empresa aqui em Chapecó, da TwoADV e das nossas soluções, e fico à disposição. Eu que agradeço, Bruno. Eu agradeço a você por ter aceitado o convite da live e agradeço a todos aí da TwoADV por apoiarem o Busca Jur desde o início, desde quando ainda era uma ideia. Vocês têm apoiado o projeto, né? Então, nós agradecemos muito essa parceria com vocês. Muito obrigada. Bruno, mas o que interessa aqui hoje é a gente falar sobre a TwoADV. Então, eu gostaria que você começasse contando a historinha de vocês, né? Como que vocês iniciaram, por que vocês começaram a empreender nesse mundo jurídico, enfim, contextualiza a gente, como é que vocês entraram nesse mundo, por favor? Então, a empresa TwoADV começou em 2016, aí, quando a gente começou a notar algumas dificuldades organizacionais dos advogados perante a pasta de processos, perante uma série de dados e documentos que precisavam ser organizados para fazer os protocolos, e a TwoADV nasceu bem focada aí para ajudar a resolver esses problemas, né? A gente ganhar produtividade, devolver o tempo do advogado para a produção intelectual. Então, em 2016, a gente nasceu com esse desafio, né, de estar ajudando advogados, escritórios e departamentos jurídicos. Em 2017, a empresa já sofreu um aporte, né, teve um aporte pequeno, basicamente para manter as operações, e já em 2020, com sede própria, aqui na casa que a gente está atualmente, houve uma segunda rodada de investimentos que foi muito voltada à profissionalização, né? Então, a gente teve a indicação de um executivo que veio de São Paulo, que é o Sérgio, nosso CEO, que está nos dando aí toda uma visão mais profissional da parte de gestão, da parte operacional, e o foco cada vez mais no cliente e performance desses produtos, desses robôs. Então, esse é exatamente o cenário atual da TwoADV. Junto desse fundo veio todo o desafio de remodelar a marca, da gente criar uma marca nova, mudança estratégica, né? A gente está deixando de ser um RP jurídico para se tornar apenas produtos plugáveis em ERPs. Então, a gente consegue plugar os nossos robôs e soluções em toda e qualquer aplicação ERP, ou que já venha sendo utilizada pelos escritórios e departamentos jurídicos. Então, Bruno, explica um pouquinho mais para a gente sobre exatamente o funcionamento da parte de peticionamento eletrônico que a TwoADV oferece. E você está falando que ele se integra aos ERPs que já existem hoje no mercado. O que exatamente, até onde vocês executam a tarefa, né? E o que vai para o ERP? Explica um pouquinho para a gente sobre essa questão, por favor. Legal, então, o processo do peticionamento, do protocolo eletrônico, ele acontece nos mais variados tribunais e sistemas pelo Brasil. Então, uma das principais vantagens aí do peticionamento eletrônico é, de fato, a gente ter centralizado, né? Todas essas, hoje, são mais de 84 interfaces de sistemas centralizados num único produto, numa única aplicação. Então, é possível fazer protocolos nos mais variados sistemas pelo Brasil afora, através de uma aplicação única de protocolo eletrônico da TwoADV. Basicamente, esse é o funcionamento. Então, a gente pluga essa solução de peticionamento em ERPs, com a ajuda do próprio ERP ou através de crawler, né? Para que o cliente não precise ter dois acessos paralelos, sair de um sistema, entrar no outro. Então, a gente
basicamente cria dentro da aba de processos do ERP do cliente um botão que chama o robô de protocolos, de peticionamento. Ele vai chamar uma telinha, um pop-up de peticionamento, onde o advogado, o time de protocolo vai ter a oportunidade de classificar os documentos, classificar a ação que está sendo protocolada e rodar o peticionamento através dos robôs, né? Esse peticionamento entra numa fila do robô e o tempo de retorno do recibo varia aí de 5 a 10 minutos, conforme a quantidade de documentos que está sendo protocolado. Então, torna esse processo muito mais simples, né? Às vezes, tu tem um protocolo em Porto Alegre, outro em São Paulo, outro no Rio de Janeiro, outro na Bahia, e são uma série de sistemas com fluxos diferentes, com layouts diferentes, e ter isso centralizado em uma única interface te gera muita escala, né? A gente vê, assim, bastante no mercado pessoas que são extremamente eficientes em protocolos, mas dificilmente ela consegue ser eficiente em todos os sistemas disponíveis, né? Ela está acostumada com o sistema de Porto Alegre, com o sistema de Santa Catarina, e nesses ela performa muito bem. Já o robô, por não ter esse processo de aprendizagem e amadurecimento, ele basicamente conhece todos os fluxos de todos os sistemas e roda isso na performance que o site do tribunal, que o sistema do tribunal permite, né? Legal. Então, assim, na prática, eu tenho um ERP e lá na minha abinha de processos, casos, enfim, seja o nome que eu tiver, eu vou ter um botão que chama a solução da TuaDV. E aí essa solução, ela é exatamente um dos grandes objetivos, né? E acredito eu que seja o que traz um retorno muito legal para os escritórios, inclusive de produtividade, é que de uma única maneira eu consigo peticionar nesses variados sistemas que a gente tem hoje no mundo jurídico aí brasileiro, porque a gente sabe que não é um só, isso é muito difícil, né? Você aprender como que você faz em cada um, enfim, um demora mais, outro demora menos, um tem tal limite, o outro tem outra restrição, né? Exatamente. Tem restrição desde o tamanho do arquivo até a versão do navegador, a versão do Java instalada, e a gente tem servidores com todas as configurações necessárias para fazer o acesso nesses sistemas para direcionar corretamente. Então, tu não precisa mais ter aquele computador lá no canto da mesa com o Java em determinada versão e o navegador específico para rodar em determinado tribunal. Então, a gente tem os servidores locais em nuvem, cada um configurado para cada tribunal, e um sistema que gerencia esses disparos para os robôs corretos, né? Então, voltando ao que você falou ali em relação aos sistemas, hoje são mais de 85 variações sistêmicas, então é muito difícil de alguém ter o pleno domínio de todos eles, né? E em relação à abrangência, já que a gente tem mais de 80 sistemas, como é que é a abrangência do TuaDV? Vocês operam em todos eles, em alguns? Como é que funciona isso? Nós, sendo pioneiros assim nessa solução de protocolos via robôs, hoje abrangemos 100% do território nacional, todo e qualquer sistema, tá? Então, para protocolos, petições intermediárias, né? Não a petição inicial, que tem toda a montagem da peça, que hoje a gente ainda deixa isso muito voltado para o advogado, né? Montar a tese, montar o documento que vai ser a petição inicial, porém, dali em diante, para as intermediárias, a gente abrange 100% do território nacional, com performance bem relevante. A gente tem uma marca d'água aqui de 10 minutos, o máximo de tempo que a gente leva para devolver um recibo de protocolo. Legal, muito legal. Bruno, uma outra dúvida que eu tenho em relação a volume, porque vocês têm algum tipo de restrição em relação ao volume? Como é que funciona isso? Então, por exemplo, se eu tenho um escritório e a gente faz
100 peticionamentos, é um escritório com um volume muito grande, a gente faz 100, 200 peticionamentos por dia. Isso é tranquilo? Existe algum tipo de restrição? Como que funciona isso? É tranquilo. Hoje na TuaDV a gente está operando aproximadamente 2.000 protocolos dia, então já é um volume bem relevante, em torno de 40, 45 mil protocolos mês. E a única limitação em relação a volume é que escritórios com uma média de 3 a 4 mil protocolos mensais, a gente faz uma habilitação dedicada de servidor. Então, o seu escritório não vai dividir filas com mais nenhum outro escritório. Tu vai ter um servidor dedicado para os teus robôs. Um servidor consegue alocar, em média, 60 robôs. Então, tu tem uma fila com 60 robôs disponíveis para protocolar. O que isso quer dizer? Que se você tiver 60 advogados fazendo um protocolo no mesmo minuto, em até 10 minutos você recebe os 60 recibos. E às vezes, quando tu tem apenas um estagiário, um paralegal fazendo essa função, tu teria aí uma fila com 60 protocolos, um à frente do outro. Então, por mais que tu tenha aí uma performance muito boa desse profissional de entregar um protocolo em 10 minutos, 15 minutos, tu coloca, 15 mais 15 mais 15, 60 vezes. Já o robô entrega isso em apenas um prazo, de 15 minutos, porque a gente tem aqueles 60 robôs disponíveis aguardando um protocolo para ser executado. Muito legal. Bom, a solução é fantástica. É muito interessante como as coisas elas vêm se transformando e o quão importante passou a ser o momento de um protocolo, né? Mudou tanto e as pessoas elas tiveram que aprender uma nova maneira de protocolar, né? E isso acaba sendo muitas das vezes um gargalo nos escritórios, e não só em escritórios grandes, nos pequenos também, nos menores também, principalmente pela dificuldade em aprender a utilizar todos os sistemas, né? Então é uma dificuldade que é nova, entre aspas, né? Ela é recente, e que essa solução de vocês, ela realmente ela contribui muito para simplificar tudo isso, né? É algo que não deveria ser uma preocupação do advogado e que tem sido, e vocês vêm aí para poder resolver e tirar essa preocupação, tirar esse problema das costas do advogado e resolver isso. É muito legal mesmo o trabalho que vocês têm feito, vocês estão de parabéns, é muito legal. Bruno, eu queria deixar aberto, a gente já está chegando para a conclusão, eu queria deixar aberto para você comentar um pouco mais sobre a ferramenta, sobre as integrações, enfim, para que você também possa convidar as pessoas a conhecerem vocês, né? Como é que faz? Eu entro em contato a partir do pessoal do meu ERP, eu converso com eles, ou então não, eu entro em contato direto com a TuaDV, como é que funciona isso? Tem uma série de apps que a gente já está integrado, de ERPs, que aí, recebendo essa demanda, o pessoal já nos informa, a gente toma esse contato aí como responsabilidade nossa, até para levar todo o treinamento necessário, entender o valor que essa ferramenta pode levar para o escritório. Mas não se restringe a isso, A gente está migrando isso, a gente vai ter uma marca nova a partir do dia 20 de novembro, então deixa um aviso aí para ir acompanhando, que vai surgindo materiais nas redes sociais, junto disso um site novo, toda uma nova filosofia gráfica aí de design da empresa, novo momento mesmo, de fato. E fora as aplicações que a gente integra, hoje a gente tem uma aplicação de peticionamento específica, que é através da TuaDV ainda, que pode ser feita toda a sanitização de processo e o protocolo por lá. Então, isso não impede aí, se você tem um escritório que ainda não aderiu a um ERP, que a gente esteja plugado, a gente tem essa aplicação aí com algumas limitações em relação a grandes ERPs, então o nosso foco não é estar concorrendo
com TOTUS, Thomson Reuters e outras grandes do mercado, mas é de fato a gente disponibilizar para quem ainda não conseguiu fazer a aquisição de um sistema desse porte, mas que possa aí já ter na sua operação automações, né, ganho de escala. E voltando um pouquinho ao que você falou ali atrás em relação a devolver o tempo do advogado, né, muito dessa ferramenta é permitir os escritórios crescerem, né, e abordarem outros estados, que muitas vezes tu tem uma limitação física e de conhecimento do sistema, que esse já não é mais um problema, né? Esse a gente traz para dentro da nossa operação, a gente resolve e deixa para os advogados aí, para os escritórios, o esforço comercial dessas pastas, digamos assim, né? De fato, de poder abordar novos estados, novas empresas em outros estados, e que podem confiar, a ferramenta é bastante confiável, bastante estável, para realizar esse tipo de serviço que está fora do processo padrão dos escritórios, né? Legal. Então, dia 20 de novembro, a gente tem aí vamos dar uma repaginada, mas muda o nome ou continua Tio ADV? Muda o nome, reviravolta total, muda o nome, muda a marca, materiais completamente outros, as aplicações já estão sendo repensadas aí desde layout a usabilidade, então um trabalho bem cansativo, mas que vai levar um resultado bem interessante aí para o usuário final. A gente está bem contente, né, apesar de bastante cansados aí dessa virada de chave, mas com a convicção de que a partir de 20 de novembro aí vamos ter novas aplicações, novas soluções, uma nova marca, novo escritório, e estamos de portas abertas aí para conhecer as demandas e problemas que a gente pode ajudar a resolver. Muito bom, Bruno. Bom, e essa mudança, ela estará no BuscaJur, então quem tiver alguma dúvida é só acompanhar no BuscaJur e fazer uma pesquisa lá por peticionamento eletrônico, que a gente vai localizar a Tio ADV, mesmo com a nova roupagem a partir do dia 20 de novembro. Bruno, muitíssimo obrigada pela conversa. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa de vocês, pelo serviço que vocês têm prestado para o mercado jurídico. É muito importante. Vocês realmente pegaram um ponto assim que era um calcanhar de Aquiles mesmo, né? Alguma coisa um ponto de dor muito grande dos escritórios, e vocês têm revolucionado esse modo de se comunicar dos escritórios com os tribunais no momento do peticionamento. Isso é muito bacana, muito legal. Muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite. Mais uma vez, muito obrigada por serem parceiros do BuscaJur. Muitíssimo obrigada, Bruno. Nós que agradecemos a oportunidade aí, sempre é um prazer estar conversando com vocês do BuscaJur, parceiros aí, como você falou, desde sempre. E queria colocar na nossa operação aí o que a gente puder ajudar e contribuir com essas lives. Conte com a gente, é sempre um prazer estar aqui falando com vocês e os seguidores do BuscaJur. Muitíssimo obrigada e até mais. Tchauzinho. Até mais.